Meus cumprimentos a todos os que participam da audiência deste nosso novo momento de exposição da série Registros sobre Registros, que vai aqui para o seu número 339, dando continuidade ao tema específico do registro da desapropriação imobiliária. Quero agradecer muitíssimo à Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, aos confrades que apoiam esta nossa série expositiva, bem como agradecer à Noregg do Paraná, o que faço na pessoa de sua presidente, a professora Mariana Pozzenato Martins, e de sua coordenadora acadêmica, a doutora Mônica Maria Guimarães de Macedo Dalla Vecchia. Vamos prosseguir hoje com o exame do tema da desapropriação imobiliária, lembrando que entre os tipos de aquisição dominial referíveis ao Estatuto da Propriedade Pública, nós, na explanação imediatamente anterior, da semana passada, havíamos destacado, já ao final da exposição, os derivados de títulos gratuitos, quais sejam o legado, as heranças testamentária e vacante e a doação. E sublinhamos ainda, por não serem, embora propriamente derivados, os títulos aquisitivos da uso capião, que é um modo sui generis entre originário e derivado, de adquirir, da ocupação, que é um modo relativo apenas a coisas móveis, e as aquisições forçadas por via judicial, a saber, a adjudicação e o confisco, as quais titulações, adjudicação e confisco, podem ainda acrescentar-se à arrematação. Muito bem. A este rol ficou faltando uma hipótese de título aquisitivo que, em rigor, porém, enquanto se considere na perspectiva de um tipo de aquisição, é uma hipótese redutível ou ao uso capião ou à sujeição com ou sem um justo valor indenizatório. Isso depende da variedade dos ordenamentos positivos locais, que podem admitir situações, regências diversas a propósito desse assunto. O de que se trata aqui é da afetação. A afetação consiste, fundamentalmente, e de maneira bastante concisa, em atribuir um caráter de uso público especial ou comum do povo a um dado bem. Nada impede que se trate de uma coisa já pública, a que se afete, a dizer, a que se destine um de dois possíveis fins específicos. Assim, um bem público dominial pode receber a destinação de uso especial. Pensemos num caso, uma casa, que seja, por exemplo, integrante já do patrimônio público, mas a que não esteja indicada, atrelada a uma destinação. Está lá uma casa fechada. Em determinado momento, o Estado, o município, ou a União, um deles resolve destinar este imóvel a um uso especial, por exemplo, de um ministério, de uma secretaria, de uma escola pública, de um hospital público, etc. Então, aquilo que era bem público dominial passa a ter uso especial. Tampouco, ou podia ser o caso também de um uso comum do povo, seria possível. Tampouco se proíbe que uma coisa de uso especial, que já esteja afetada, portanto, porque ela está destinada a um uso especial, se reafete, é o fenômeno da reafetação, transformando-se, por exemplo, em um bem de uso comum do povo. Ou o revés, ou seja, que um bem uma coisa de uso comum do povo se reafete para uso especial. Vamos pensar aqui num exemplo. Suponham, senhores, que uma casa esteja destinada ou afetada à utilização
pelo Departamento de Trânsito. E ao lado desta casa haja um local, um terreno mais ou menos grande, que está murado, cuja finalidade é recolher os veículos automotores removidos da via pública em virtude de ilícitos de trânsito. Bom, esse é o uso. Em determinado momento, suponho que o Estado, ou se for no Departamento Municipal de Trânsito, o município, um dos dois resolva que não há mais necessidade desse depósito, os motoristas se conduzem sempre muito bem, etc., etc., e resolvam destinar esse terreno vazio, que nós supusemos aqui, por exemplo, ao lado da casa, para o uso comum do povo. Transforma, por exemplo, em um parque aberto ao público, ou em uma praça. Ou pode dar-se o contrário, é uma praça, é um bem já de uso comum do povo e que resolvem atrelá-lo a uma destinação de uso especial, por exemplo, para a custódia e depósito de veículos automotores removidos em virtude de ilícitos do direito de trânsito. E para isso, portanto, se faz a reafetação. Pode ocorrer, contudo, que, esse é o ponto que nós queríamos mais de perto considerar, que a afetação não proceda de lei, nem de ato administrativo. A afetação pode partir de uma de duas coisas, ou seja, de um ato administrativo regular ou de uma lei. A lei é que dá a destinação relativa a este bem. Mas calha que há também, isto infelizmente não é raro, e muitas vezes há um estado de necessidade. Para isso que se tem que reconhecer que a afetação provenha de um fato. E que esse fato seja o empossamento ilícito pelo poder público. Então, acontece, e esse é o caso do direito brasileiro, a possibilidade de postular indenização por essa investidura possessória ilícita quanto ao bem. Ou seja, o Estado, o município, a administração se apossa ilicitamente de um bem. Ocorre que este bem não pode ser reivindicado, porque ele está submetido a uma hipótese jurídica, que é a hipótese de sujeição do interesse privado ao interesse público, ainda que se trate do interesse público secundário e não do interesse público primário. Bom, então nós vamos observar aqui que a vedação de demanda reivindicatória, de que nós estamos tratando, e esse é o ponto interessante a ressalvar, não é uma categoria historicamente restrita à sujeição de bens ao Estado. Ela é mais conhecida contemporaneamente assim, mas nem sempre foi assim. A reivindicatio de bens particulares, por exemplo, estava proibida em dadas hipóteses no direito medieval. O direito medieval tem uma peculiaridade, aliás, a Idade Média tem essa peculiaridade. É difícil afirmar para a Idade Média que haja uniformização de costumes. Consoante a diversidade dos lugares e o tempo em que as coisas ocorrem, a disciplina jurídica é diversa, a disciplina social é diversa. Há muitas manifestações de direito espontâneo, nascidas dos costumes. Há um estudo muito interessante a propósito dessa limitação da reivindicação, da reivindicatio, da demanda reivindicatória, portanto, no direito medieval, que foi escrito por um grande historiador do direito português, Paulo Merea. Paulo Merea foi um historiador do século passado em Portugal, e ele tem um estudo chamado exatamente Os Limites da Reivindicação Mobiliária no Direito Medieval. E ele lembra ali a regra mobilia non habet sequelam, ou seja, os móveis não têm sequela. Isso se deve a que não havia sequela quanto aos bens de terceiros, que estivessem na posse de terceiros. Então não havia esse atributo que é normalmente reconhecido, pelo menos aos terceiros de boa-fé, no direito moderno e contemporâneo. E nós podemos verter isso para a situação peculiar brasileira. Res publicae non habet sequelam. Bom, então distingamos, os bens do Estado podem ser de domínio público, estrito sensu, e de domínio privado,
Domínio privado são os bens dominicais, do inciso 3º do artigo 99 do Código Nacional. Aqueles são bens indisponíveis do patrimônio público, daí que sejam os bens de domínio público estrito, quer dizer, são os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial. E são inalienáveis, bem por isso são imprescritíveis, impenhoráveis, insuscetíveis de oneração, só se tornando disponíveis na hipótese de sua desafetação, ou seja, quando se trasladam, por fato ou ato do poder público, da condição de bens de domínio público estrito sensu a de bens dominicais. Disso deriva, no direito brasileiro, a impossibilidade de reivindicar coisa expropriada, ou mesmo só apossada pelo Estado. E é por isso que na nossa Lei Geral de Desapropriação, que é o Decreto-Lei 3.365, de 1941, nós temos lá, no artigo 35, a norma que diz que os bens desapropriados, expropriados, uma vez que eles sejam incorporados à fazenda pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que isso se funde em nulidade do processo da desapropriação. De tal sorte que qualquer ação, nesse sentido, que venha sido julgada procedente em favor do expropriado, deve resolver-se em perdas e danos. A mesma lei geral, no seu artigo 20, diz que a contestação na ação expropriatória só pode versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço. Qualquer outra questão vai ser decidida por ação direta e vai levar só a perdas e danos. De fato, com a norma constitucional do artigo 5º, item 24 da nossa Constituição de 88, lá está dito que a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade de utilidade pública ou por interesse social, indicando que se faça mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Ou seja, a desapropriação sempre exige essa justa e prévia indenização em dinheiro. Mas é interessante que ressalva, nesse mesmo dispositivo do item 24 do artigo 5º da Constituição da República, ressalva os casos previstos na mesma Constituição, que são casos que dizem respeito. Por exemplo, inciso 3º do parágrafo 4º do artigo 82, trata ali do poder público municipal, quando o terreno seja não edificado, subutilizado, não utilizado, etc. E isso é objeto da lei também 10.257, que trata de todas essas hipóteses. O artigo 184 da mesma Constituição, o artigo 185 do mesmo Código Político, são casos em que se fala da insuscetibilidade de desapropriação, ou quando admitem a desapropriação, admitem também que possa pagar-se o valor dessa desapropriação mediante títulos da dívida agrária. São hipóteses ressalvadas na Constituição. De maneira que nós podemos conceituar a desapropriação, de acordo com a nossa norma constitucional brasileira, como a transferência compulsória de bens em favor do poder público, embora também possa sê-lo em prol de autarquias ou de entidades nas quais se delegue o poder de desapropriação, mediante, em princípio, uma justa indenização em dinheiro. E antes de dar o próximo passo, com o exame da questão do processo expropriatório, que se fará já na próxima semana, temos que aqui deverbar uma concisa referência, tal eu prometi na explanação da semana anterior, ao que dispõe o artigo 243 da Constituição Brasileira, ao dizer que as propriedades rurais, as propriedades urbanas, não importa a região do país, em que forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou ainda exploração de trabalho escravo, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem que se cogite de indenização ao proprietário. E aí sem prejuízo também de outras sanções previstas. Embora a lei fale aqui em que essas áreas serão expropriadas, não é? O fato é que não há aqui expropriação. O que há, na verdade, é confisco. Confisco, como fez ver, por sinal, este grande autor, dos melhores livros que há na literatura atual da desapropriação no Brasil, é o livro de José Carlos de Moraes Salles, no seu livro A Desapropriação, à Luz da Doutrina e da Jurisprudência. É um livro que já está com várias edições e que eu recomendo muitíssimo. Bom,
como quer que seja, atenção para isso, os legisladores devem ver que haverá necessidade sempre de um título para essa transferência compulsória, do artigo 243. E esse título é de origem judicial, conforme se verifica na Lei 8.257 de 1991. Muito bem. A nossa exposição de hoje é uma exposição gravada, porque nesta segunda-feira, exatamente no horário em que os senhores me dão a honra de estar presentes nesta audição, eu estarei inaugurando o curso de pós-graduação do Centro Ítalo Brasileiro. Curso este que conta com a participação da professora Mariana Pozzanato Martins, presidente da ANOREG do Paraná. Para o curso também foi convidada a professora e coordenadora acadêmica da ANOREG Paranaense, doutora Mônica Dalla Vecchia, que não pôde, por motivos pessoais, aceitar, e vários daqueles que comparecem aqui na audiência de maneira habitual. A professora Amanda Gil, que é oficial substituta do 18º Registro de Imóveis aqui de São Paulo, a professora Isabela Bicalho Xavier e outros mais. O professor Luiz Fidelis, grande nome do registro público, estudo do registro público brasileiro. Então vamos começar. As inscrições ainda estão abertas. Se alguém estiver interessado em um curso de pós-graduação, esse do Centro Ítalo Brasileiro conta com um corpo docente muito interessante. E a nossa pretensão é aproveitar esse curso como um elemento preparatório para um curso de pós-graduação estrito sensu, curso de mestrado. E talvez seja possível, é bem possível que se dê, o aproveitamento dos créditos que se tenham com esse curso de pós-graduação lato sensu, quando nós conseguirmos a autorização competente do Ministério da Educação para instaurar um curso de pós-graduação estrito sensu. Muito bem. Como se trata de uma exposição gravada, não terei oportunidade hoje de saudar um a um aqueles que me dão o gosto da presença, mas fica aqui a minha saudação respeitosa, à distância, e igualmente a renovação dos meus agradecimentos à ANOREG do Paraná e à Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral. Muito obrigado a todos.